Eu sou Gustavo Fernandes Góes, aluno do primeiro ano do curso de graduação do ITA, e recentemente nós do Grupo 3 tivemos a experiência de receber os alunos do Colégio Elo, do nono ano, para fazer experimentos acerca de medições experimentais e a determinação da aceleração da gravidade. A seguir, vamos dar alguns apontamentos sobre essa experiência. Bem, eu sou o aluno Ezequiel Azevedo Cavalcante, da turma T1, da turma T29 do ITA. E a primeira pergunta do slide da professora Sônia é sobre se houve questionamentos das crianças acerca da nossa aula. E assim, não só houve questionamentos, como foi impressionante o quanto as crianças se interessaram pelo assunto. À medida que a gente explicou sobre a aceleração da gravidade da Terra, com os experimentos e com os instrumentos de medida, elas se interessaram muito sobre como usar aqueles instrumentos, sobre o que significavam aquelas medidas e aqueles tracinhos. E foi bem impressionante mesmo, porque elas começaram a relacionar aquela medidazinha que elas estavam fazendo com coisas que, a princípio, parecem ser não muito relacionadas, como astronomia, aviões, helicópteros. Elas começaram a perguntar como o helicóptero voa, né? Coisas do tipo. E foi muito interessante e muito gratificante responder todos esses questionamentos. Alguns, claro, eu nem sabia responder de tão complexos que eram. Elas perguntavam a origem do universo e eu pensava assim, não sei responder isso. Mas, a princípio, houveram questionamentos e no que tange ao experimento, nós conseguimos explicar bem e elas entenderam muito bem. Tanto é que o fato delas questionarem é um sinal de que elas absorveram muito bem o conteúdo que estávamos falando. Eu sou o Henrique Brandão, também da turma T1, da turma T29, e eu vou falar um pouco sobre o aprendizado que as crianças tiveram durante o experimento. Foi evidente que elas aprenderam bastante durante a realização da atividade, porque não só elas conseguiram obter resultados bastante precisos, tanto da aceleração da gravidade, quanto da densidade dos objetos, mas também conseguiram aprender muito mais sobre o processo. Deu para ver claramente que elas entenderam os conceitos de média aritmética, desvio padrão, que entenderam como realizar as medidas, e foi uma experiência muito gratificante ver que a gente conseguiu contribuir muito para o aprendizado delas. Meu nome é Thales Monteiro Maier e agora eu vou falar um pouquinho sobre a utilização do tracker no nosso experimento. Então a gente fez várias medidas com cronômetro e tudo mais, todos eles conseguiram medir e a gente chegou a um resultado bem próximo até do valor real de aceleração da gravidade aqui para São José dos Campos. E a gente falou, tem um próximo passo que a gente pode tentar, que é utilizar um software, um programa de computador para fazer esses cálculos. Então a gente explicou mais ou menos o funcionamento do tracker, que ele serve para rastrear a posição de um objeto num vídeo. A gente explicou por que faz sentido usar um vídeo em câmera lenta, é mais fácil do software conseguir se programar para realmente medir a posição do objeto. E o fato que foi muito interessante, que eles gostaram bastante e até ficaram brincando com isso, é que o resultado que a gente conseguiu no tracker foi menos preciso do que as medições que eles fizeram lá, então ficou uma brincadeira bem legal. Eles entenderam muito bem o conceito e a gente até explicou outras práticas que a gente pode fazer para tentar aumentar ainda mais a precisão do tracker ou dos outros métodos de medição. Então, no geral, foi uma experiência bem legal. Eles entenderam o funcionamento, tiveram vontade de utilizar e foi um aprendizado muito legal para todo mundo. Oi, eu sou o Gustavo Falco Vieira, também aluno da T1, da T29, e eu vim falar sobre o conhecimento prévio que os alunos já chegaram no laboratório sabendo com relação ao experimento que a gente desempenhou. A gente sabe, como foi dito, que são alunos do nono ano do ensino fundamental, então eles começaram agora a ter contato com a disciplina de física na escola, mas eles já traziam alguns conhecimentos específicos que ajudaram a gente ao longo das nossas explicações, como o conceito de velocidade, com a definição precisa que eles já estão começando a ver nas aulas de cinemática na escola, que foi utilizado por nós para explicar os pontos que eram melhor ou pior de realizar as medições, conforme a gente usou o pêndulo para medir o período. E, além disso, uma coincidência foi que uma das alunas que estava com a gente, ela é de uma família formada por engenheiros, inclusive um engenheiro que trabalha aqui nos institutos dentro do DCTA. Então ela trazia alguns outros conhecimentos de curiosidade da área que o pai dela já havia mencionado. Isso foi muito enriquecedor para as nossas discussões, que às vezes a gente fazia uma pergunta um pouco mais desafiadora e ela não só tinha já alguma noção de como responder, como ela também puxava os amigos dela e instigava eles a querer responder também e acompanhar tudo aquilo que a gente estava passando. E então foi muito interessante ter ela conosco e também os outros alunos que traziam um conhecimento já bastante bacana para a idade deles no quesito da física.
eu sou o Guilherme Rocha, da T1, e sobre o que a gente pôde aprender com a experiência de hoje, eu posso dizer que as crianças estavam tão participativas e interessadas no experimento que a gente pôde experimentar o diálogo de saberes na prática. Durante a nossa explicação do pêndulo simples e sobre como conduzir o experimento, as crianças mesmo estavam dando sugestões de como realizar a experiência, como por exemplo na medição do período do pêndulo, em que botaram uma barrinha para demarcar a posição de amplitude máxima para facilitar determinar cada período de oscilação. Desse modo eu posso dizer que além da gente está ensinando eles a conduzir o experimento, a gente também foi ensinado a como aperfeiçoar.